Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Baixou o preço da passagem de ônibus, só que não foi em Feira de Santana, foi no Rio de Janeiro. Tinha baixado em agosto de R$ 3,80 para R$ 3,60 e agora, por uma nova decisão judicial, como foi em agosto, baixou de R$ 3,60 para R$ 3,40. Então a passagem de ônibus no Rio de Janeiro está mais barata do que em Feira de Santana. Se bem que em Feira de Santana a gente tem dois preços, né? R$ 3,65 para quem paga com dinheiro, passando na roleta, e R$ 3,32 para quem antecipa o pagamento para as empresas, comprando com o cartãozinho do Via Feira. Vocês devem estar lembrados que no processo da Operação Lava Jato foram presos empresários do setor de ônibus e acabaram entregando as investigações mostrando que os aumentos de preço de passagem eram combinados com os políticos, que recebiam propina em função desses aumentos. Ou seja, não era uma decisão técnica, era uma decisão corrupta. De qualquer maneira, esses preços das principais capitais do país, agora comprovadamente superfaturados, sempre serviram de balizadores ou de justificativa para os preços nas outras cidades. E agora, como é que fica a Feira de Santana? E por falar em transporte, em Feira de Santana está proposto na cidade a redução do número de vans autorizadas a atuar. Era isso que estava proposto na licitação do setor, que a prefeitura acabou adiando por causa dos protestos, por causa das reclamações. Mas o assunto gerou bastante polêmica também na Câmara Municipal, onde o prefeito foi acusado de estar querendo favorecer as empresas. Um prefeito que existia 216 vans fazendo trabalho alternativo, está querendo reduzir para 101. A cidade crescendo, o número de habitantes crescendo, a população, e o prefeito tirando o transporte para favorecer a quem? Vocês já se perguntaram a quem é que realmente o prefeito está querendo favorecer? Quem é que está sendo favorecido com isso aí? Ele está esquecendo do povo que mora em Feira de Santana e depende do pão de cada dia, depende do seu transportezinho para levar seu pão para casa. Ele está esquecendo e está defendendo as empresas. Não tenha dúvida, não. Como tantos outros assuntos importantes na cidade, o transporte também não é tratado de modo técnico e profissional. O vereador Alberto Neri, que é presidente também do Sindicato dos Rodoviários, explicou como é que funciona, por exemplo, o transporte na zona rural, onde são concedidas autorizações para que pessoas façam transporte e acabam sendo também usadas como moeda política. Tem diversas autorizações que ele dá periodicamente, uma tal de uma ZR, chama ZR. Se você for aqui ao quilômetro 13, você vai encontrar diversos carros rodando com essa tal dessa autorização ZR, que é uma autorização provisória para rodar 30, 60 dias, e os caras rodam anos. Tem algumas empresas, como tem a Transrural, tem uma empresa Dois Irmãos, tem uma tal de uma empresa de um candidato a vereador chamado Bahia, que não serve à comunidade, que não presta um serviço de qualidade à comunidade, coloca pessoas desabilitadas, carros que não passam pelo processo licitatório. O vereador Lulinha, líder do governo, tentou explicar a posição da prefeitura. O prefeito Zé Ronaldo, dentro do limite, dentro da lei, está estudando e vai estudar a maneira que ele possa não prejudicar ao transporte alternativo, mas que ele possa analisar e atender algumas reivindicações dentro do limite. Nessa questão de transporte, o que importa mesmo é o usuário. Ele é que tem que ser bem servido e bem atendido. Mas os políticos sempre falam em nome dos operadores, donos de vans, cobradores, pessoas que querem fazer transporte, inclusive aqueles que fazem transporte clandestino. Feira de Santana vive uma polêmica danada esses dias, essa semana, por causa da passarela que o Colégio Hélios começou a construir, ligando dois prédios que atravessam uma rua calma lá do bairro Santa Mônica. O objetivo do colégio é dar maior segurança para os seus alunos nessa passagem de um prédio para o outro. Pois bem, a prefeitura mandou embargar a obra.
mesmo ela tendo sido solicitada há mais de um ano para dar uma resposta. Essa semana eu fiquei sabendo que em Santos, município do estado de São Paulo, a prefeitura resolveu regulamentar as passarelas. Estabeleceu distâncias, estabeleceu materiais, estabeleceu o que pode e o que não pode. E quem quer construir uma passarela tem que obedecer a uma série de normas e, inclusive, pagar por isso, pagar uma taxa para o município. Ou seja, pode ser algo que vai gerar receita para o município. Mas a norma em Feira de Santana, o padrão em Feira de Santana, é não estabelecer as regras, é deixar como está e ver como é que fica. É fazer com que o interessado vá lá pedir ao município, pedir a uma autoridade, seja um vereador, seja um secretário, seja o próprio prefeito, o que ele pode fazer para resolver o problema. Não é assim o correto. O correto é ter uma lei, uma norma detalhada, específica, e todos sabem o que precisam fazer, sem precisar pedir favor a ninguém, sem precisar ficar devendo favor a ninguém. Mas o vício da nossa política é esse: os nossos políticos operarem como despachantes dos interesses individuais para que assim eles possam obter a moeda que interessa para eles, o voto. Essas manifestações que têm ocorrido no Brasil contra exposições, contra peças de teatro, nós já mencionamos aqui no programa algumas vezes. Eu cheguei a dizer que qualquer hora esse pessoal ia querer determinar o que a gente pode vestir, o que a gente pode comer, que horas a gente pode sair e voltar para casa, enfim, regular a nossa vida como um todo. Essa onda chamada de onda conservadora, conservadora na verdade é um nome muito bonito para isso. Isso é uma onda ditatorial, é uma onda de gente nazista, de gente fascista, que não quer que os outros tenham liberdade. Falta pouco agora para começar a queimar livros. Essa semana veio ao Brasil uma intelectual de esquerda e foram organizados manifestos, foram organizadas petições pela internet para que ela não tivesse direito de falar, para que o evento onde ela ia falar não acontecesse. O evento aconteceu normalmente, mas a turma dos nazistas não deixou de fazer barulho. Eu até li numa notícia que o grupo contrário era muito menor. Mas eu acho que a questão não é o tamanho do grupo. A questão é o que eles estão fazendo, praticando e pregando, sobretudo na internet. E se fosse um grupo maior? Eles iam invadir o auditório? Eles iam bater nas pessoas? Pois bem, na saída do país, a Judith Butler, quando embarcava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda teve que enfrentar mais uma manifestação de gente que, sobretudo, é mal educada. Assassina de criança! Ela não é bem-vinda, não. A senhora está de parabéns. A senhora está de parabéns. A senhora está de parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Ótimo. Fora. Contra a ideologia de gênero. Você não é bem-vinda aqui. Brasil mesmo. Fora. Você não é bem-vinda aqui. Assassina de criança. Assassina. Transgressora. Apoia o aborto. Assassina. Como é que gente que tem atitude desse tipo, como é que gente que emprega essa linguagem se considera moralmente superior? É triste, é lamentável, mas essa postura, infelizmente, tem crescido no Brasil. Nosso programa de hoje e o último da semana vai ficando por aqui. Estaremos de volta na segunda-feira. Dá uma passada também lá no site saladenoticia.com para ter outras informações. E se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Um abraço para você, até segunda-feira.